Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a um vídeo tutorial sobre o EducaNet, a ferramenta de apoio à educação da Conio Soluções em Tecnologia. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos aqui sobre o EducaNet. Nós vamos ensinar você a utilizar o módulo de simulados. Você vai aprender como funciona o módulo de simulado, como criar um simulado, os gabaritos, os tipos de prova. Você vai aprender tudo aqui nos vídeos. Então, primeiramente, para você começar a utilizar o módulo de simulados, a secretaria do colégio deve acrescentar um parâmetro nas configurações do sistema. Para isso, como secretária, você vem aqui no módulo de secretaria, vem parâmetros acadêmicos, e aqui no último parâmetro, quantidade de caractere no código da matrícula. Você vai adicionar a quantidade de caractere do código da matrícula do seu colégio. Vamos supor que ao você matricular um aluno no seu colégio, o código de matrícula seja 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Então deve ser colocado o número 5 aqui, porque o total do número de caracteres do código de matrícula é 5. Isso você personaliza para cada colégio, para a sua realidade. No nosso caso aqui nós vamos deixar como 5. E clique em salvar. Pronto, os parâmetros foram salvos. Por que isso? Ao utilizar o módulo de simulados, você terá que cadastrar um gabarito. O gabarito ele utiliza esse formato aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, onde os 5 primeiros números do gabarito corresponde ao código de matrícula, ou o código da prova. Então, quando o sistema for fazer essa leitura, ele vai identificar que você colocou lá 5 caracteres do código de matrícula, então ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele vai identificar que esses 5 primeiros caracteres são o código de matrícula. O próximo caractere é o tipo de prova, que você vai aprender a cadastrar em seguida, e depois os restantes caracteres são as respostas às alternativas do simulado. Mas eu vou explicar mais detalhadamente à frente. Vamos lá. Voltando ao sistema, agora como coordenador pedagógico, você entra no correção de simulados e em simulados. Novo simulado. Pronto. Aqui nós vamos inserir um novo simulado no EducaNet. Então, para isso, o primeiro campo é a descrição. Vamos colocar simulado, primeiro bimestre. Selecione a data do simulado. No caso aqui, vamos colocar que ele vai acontecer no dia 9. A hora em que o simulado vai se iniciar. Vamos colocar que vai se iniciar às 13 horas. E ele vai terminar às 17 horas. A hora de saída é o tempo mínimo que o aluno deve permanecer fazendo o simulado. Então vamos colocar aqui que ele tem que ficar no mínimo fazendo 2 horas. Ele vai poder apenas sair às 15 horas. Certo? A próxima etapa é selecionar qual a série, o ano, o ciclo que vai fazer o simulado. No caso aqui vamos colocar que esse simulado é apenas para o terceiro ensino médio. As 2 turmas vão fazer, no caso, então eu seleciono as 2, adiciono, e aqui o tipo de prova. Existem simulados que existem tipo de prova diferente, por exemplo, a prova A, a prova B, em que a ordem das questões podem estar alteradas, pode ter questões diferentes, então você tem que cadastrar quantos tipos de prova existem nesse seu simulado. Vamos aqui clicar em novo, vamos colocar descrição tipo de prova 1, aqui na nossa escola, vou salvar, tipo de prova foi adicionado, e vou colocar mais uma, vou colocar o tipo de prova 2, em que vamos supor que as questões estejam embaralhadas de formas diferentes. Pronto, os 2 tipos de prova foram cadastrados. Agora aqui você pode ver, eu vou selecionar o tipo de prova 1, e aqui eu vou anexar o gabarito,
que é o gabarito? É aquele arquivo que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, simulado prova 1. Esse é o gabarito, onde o sistema vai identificar aqui os 5 primeiros caracteres do código da matrícula. 1 aqui é o tipo de prova. E os caracteres restantes são as alternativas corretas das questões. Então você vai fazer o upload desse arquivo aqui. Clique em anexar arquivo. Selecione ele na pasta. E aqui, gabarito tipo de prova 1. Pronto, foi enviado o gabarito da prova 1. Eu tenho que enviar também o gabarito da prova 2. Aqui seleciono 2, anexar arquivo. E envio o gabarito da prova 2. Pronto. Os dois tipos de prova já estão com seus gabaritos cadastrados. Mais abaixo, tem as disciplinas que vão realizar, que estão nessa prova, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar Geografia. Aqui é o peso das questões de Geografia. Caso, por exemplo, uma matéria tenha um peso maior no simulado do que outra, você adiciona aqui o peso que tem as questões dessa matéria. No nosso caso, eu vou deixar que é um peso padrão, é o mesmo peso. E aqui a quantidade de questões. Então, vamos supor que no nosso simulado, no tipo de prova 1, a questão de 1 a 10 é de Geografia. Então, vou colocar aqui 10 questões. E o tipo de prova 1. Desculpe, temos que informar aqui que o peso é 1. Pronto. Informamos que o peso é 1. Pronto, ele adicionou aqui. A disciplina Geografia tem 10 questões. No caso aqui, a questão de 1 a 10, que tem peso 1 para o tipo de prova 1. Agora, a matéria História, ela também tem o peso 1, tem 10 questões no tipo de prova 1. Então, vou incluir. Pronto, História, 10 questões. No intervalo da questão 11 até a questão 20, e o mesmo peso e o mesmo tipo de prova. E eu vou colocar aqui Matemática, que são as outras questões. Então, mesma coisa, 10 questões, tipo de prova, incluo. Neste caso, o nosso simulado tem 30 questões. Se o simulado tiver mais questões, 50, 100, você deve adicionar o número correto até completar todas as questões do simulado. No nosso caso aqui, nós estamos vendo, temos de 1 até 30. Beleza, nós adicionamos as disciplinas do tipo de prova 1. Agora devemos fazer a mesma coisa para o tipo de prova 2. Só que no tipo de prova 2 as questões estão invertidas. Então, primeiramente, nós vamos supor que no nosso simulado seja matemática primeiro. Então, venho aqui, seleciono o tipo de prova 2, adiciono, pronto. Veja que aqui, tipo de prova 2, a questão de 1 a 10 é de matemática agora. E no tipo de prova 1, a questão de 1 a 10 era de geografia. Vamos adicionar agora geografia. Também 10 questões. Pronto. No intervalo de 11 a 20 são as questões de geografia, no tipo de prova 2. E vamos adicionar história. Pronto, a questão de 21 a 30 na prova 2 é de história. Feito todos esses cadastros, é só clicar em salvar, que o simulado será inserido. Pronto, o simulado foi cadastrado com sucesso. Então, hoje você aprendeu como adicionar um simulado ao Educanet. É muito simples, é fácil, você preenche as informações. Se atente muito para os tipos de prova, para as disciplinas em cada tipo de prova e também para enviar o arquivo, o gabarito de forma correta, seguindo esse padrão. No caso, os caracteres do código de matrícula, aqui o tipo de prova sempre, e as questões, as alternativas das questões. Este foi mais um vídeo tutorial sobre o Educanet. Para mais informações, acesse educanet.cone.com.br e encontre mais informações sobre o nosso produto. Até a próxima!